Então, pessoal, mais uma vez, bom dia. Estamos iniciando o nosso quarto dia, a transmissão ao vivo das aulas 5, 6 e 7. Seguindo aqui o nosso roteiro, em relação à aula, primeira aula, 5, né? Na aula 5, que trata do preenchimento do bloco 2, características do domicílio, né? E o nosso principal objetivo é identificar a espécie do domicílio da família, levantar suas características, preencher corretamente o bloco 2 do formulário, né? Domicílio, bloco 2, do formulário principal de cadastramento, de acordo com as orientações do manual, tá, pessoal? Eu compartilhei a tela aí com vocês. Ana, não está aparecendo? Me confirmem aí, pessoal, por favor. Ézer, pode falar. Fica à vontade. Apareceu, pessoal? Para quem não estava visualizando, para mim aqui tá ok. Ana, não. A gente está no slide aí dos pontos de atenção. Pode ser, pessoal, às vezes questão de internet, tá? Aí, para quem não estiver aparecendo legal, tiver com algum problema no áudio, eu sugiro sair da plataforma e entrar novamente, que deve regularizar. Tá joia? Isso aí é internet mesmo, tá? Ó, Luciene tá vendo tranquilo, eu tô aqui também, tranquilo aqui, com o slide aqui. Eze, tá vendo? Você quer falar, Ezer, alguma coisa? Quer abrir o áudio? Pode abrir. Tá sem microfone? Tem o fone do celular? Bom, qualquer coisa coloca no bate-papo aí, tá? Aí a gente vai passando aqui e daqui a pouco eu volto pro bate-papo. Então, pessoal, em relação às características do domicílio, né? Bloco 2, ele é importante a gente salientar que ele não é preenchido para pessoas em situação de rua. Por quê, pessoal? Pessoas em situação de rua, a gente utiliza o formulário suplementar 2, né? Que vocês vão chegar lá na frente, quando forem estudar a aula referente aos formulários, né? A gente está falando agora do formulário principal e a gente tem os suplementares e avulsos. Pessoas em situação de rua, a gente utiliza o formulário suplementar 2, ele é preenchido por pessoas em situação de rua. Em meio físico, né? A gente tem o formulário. E no sistema, pessoal, quando vocês forem fazer uma entrevista com pessoas em situação de rua, vocês vão fazer a marcação lá no quesito, no quadradinho, na quadrícula do marcar o formulário suplementar 2, que vai permitir que ele abra no sistema e vocês façam a entrevista com pessoas em situação de rua, tá? Pessoal, quem estiver assumindo os slides aí, por favor, verifica a questão da internet, sai da plataforma, entra, atualiza. Vamos ver, porque aqui está funcionando normal. Nós estamos com 16 pessoas na sala. Sinalizem para mim se está todo mundo com a mesma dificuldade aí, pessoal. Que aqui para mim está aparecendo perfeito.
bom? Então, em relação aos quesitos, Maxwell, tá ok, ó. Viu, Ézer? Quem mais que tá com dificuldade? Márcio. Isso aí deve ser questão de internet mesmo da banda, viu, pessoal? Porque esses aplicativos, eles consomem um pouquinho, né? Aí ou pode mudar de navegador, né? Utilizar quem tiver na máquina, no desktop aí, utilizar o Firefox, o Chrome, alterna aí de navegadores aí, pessoal. Copia o link, cola em outro navegador, vê se funciona melhor, tá? Então, nos quesitos, retornando aqui, questão do preenchimento para pessoas em situação de rua, ele não é preenchido, o formulário principal, a gente vai preencher o formulário suplementar 2, né? Que no sistema também é permitido você fazer a marcação lá na quadrícula dos formulários suplementares utilizados, né? Lembrando, pessoal, quando questão do teste, né? Que é obrigatória a marcação dos formulários utilizados lá na quadrícula correspondente e que se escreva o número do formulário que foi utilizado, tá? A gente vê muitas vezes o pessoal esquecendo de marcar, ou então só marca a quadrícula que utilizou um formulário suplementar e não coloca o número do formulário que foi utilizado. Lembrando que o formulário suplementar 1, quando a gente chegar na aula, vocês vão ver que ele também é obrigatório, tá? De preenchimento para acompanhar o formulário principal. Por quê? Porque ele é o formulário onde a gente marca os programas sociais, a gente marca o código de energia, se a família tiver, tudo isso, tá? Então, seguindo aqui nos quesitos 201 a 2.13, é importante observar, pessoal, a espécie do domicílio, tá? Se ele é particular permanente, se ele é improvisado ou se ele é coletivo. Né? Esses conceitos vocês têm eles bem delimitados ali no manual do entrevistador. Tá? Então é importante observar, né, as situações permanentes. O improvisado geralmente são pessoas que moram em invasões, né, pessoal, em barracos de lona. Você não tem os cômodos bem definidos, né, por paredes. E o coletivo são aquelas habitações, cortiços, ou repúblicas, enfim, né, onde residem diversas pessoas que não pertencem à mesma família, tá? Particular permanente, 100% é onde reside uma família, numa residência que ela é delimitada por paredes, todos os cômodos dela direitinho, né? Tanto aqui que no ponto 2, nos quesitos 203 e 204, o conceito de cômodos, pessoal, é importante observar a questão do banheiro, que muitas vezes o pessoal fica com um pouquinho de dúvida, mas para ele ser considerado banheiro sanitário como cômodo, basta ele ser delimitado por paredes, tá? Se ele for delimitado por paredes dentro do domicílio, ele conta como cômodo também, tá? Então, geralmente a gente vai contar como cômodo uma sala, os quartos, o banheiro, uma cozinha, desde que estejam delimitados por paredes, né? O que acontece muitas vezes, a gente vê domicílios que a cozinha ela é integrada com a sala, o pessoal fala cozinha americana, né? Então você entra no domicílio e você tem a sala e já tem ali um balcão, a geladeira, um fogão na sala. Então aí não vai contar como cômodo, um outro cômodo, né? A cozinha, porque ela está integrada ali com a sala, não está delimitado por paredes. Isso que é importante vocês observarem, tá? E os cortiços, né? No caso de cortiços, a gente não sei aqui em Brasília se a gente tem, chega a ter, né? Cortiços, né? Mas para efeito de conceito, que devem ser computados apenas os cômodos de uso exclusivo da família. Por quê? Ele é uma habitação coletiva, né? O cortiço. Então você tem vários famílias morando no mesmo ambiente, né? E vocês devem computar os cômodos apenas daquele ambiente onde a família está residindo ali. Tá certo? Isso aí eu acho que é bem tranquilo, né, pessoal? Os itens 205 e 206, registrar o item que predominar no domicílio.
certo? Então, deixa eu ver aqui o 205 e 206. R$ 205 e 206 é o material 205, material predominante no piso, né? Certo? Aquele que deve ser considerado que é utilizado em maior quantidade no piso do domicílio, se sobressai aos demais materiais utilizados, tá? Então, cimento, terra, cerâmica, carpete, tranquilo, né, pessoal? E o 206, o material predominante na construção de paredes também, né? Então é aquele que é utilizado em maior quantidade na construção, tá? Se sobressai aos outros materiais da mesma maneira que o piso, né? Então a gente tem os exemplos no manual aí, alvenaria, tijolo com revestimento ou parede rebocada, né? Como o pessoal costuma falar, né? O tijolo sem revestimento, né? Parede sem reboco, madeira aparelhada, taipa. Aí vocês têm os exemplos bem explicadinhos aí no manual para vocês, né? Seguindo aqui nos itens 208, 2.10, 2.11 e 2.12, vocês devem registrar o item que se enquadra primeiro na ordem relacionada. Né? Então, o quesito 208, a forma de abastecimento de água. Pode ser rede geral, no caso da residência receber água diretamente da CAESB, que a gente tem, né, a grande maioria dos domicílios. Também pode ser poço ou nascente, né? Que a gente tem, principalmente em áreas rurais, né, pessoal? Abastecimento por poço, cisterna, né? Aí depende do que a responsável familiar declarar no ato da entrevista para vocês. Então, é vocês observarem e tentar tirar da pessoa de como é feito esse abastecimento de água, né? Tá certo? E se existir mais de uma forma de abastecimento lá no domicílio, vocês marcam aquela que se enquadra primeiro na ordem aqui, de 1 a 4. Rede, poço, cisterna ou outra forma. Beleza? O 2.10 de que forma é feito o escoamento do banheiro sanitário. A gente tem muito aqui em Brasília, acredito que em outras localidades, ou o domicílio tá ligado na rede de esgoto, na rede coletora de esgoto, ou em fossa, né? Aí a fossa, vocês só tem que fazer a diferença no ato, perguntar para a pessoa, se a pessoa não souber responder, vocês colocam a que se enquadra primeiro aí pela ordem, que seria a fossa cética ou a fossa rudimentar, tá? A diferença básica é que a fossa cética passa por um processo de tratamento e a rudimentar não. Os dejetos são lançados diretamente num poço ou buraco, certo? Que é muito comum em zona rural também, né, pessoal? Acredito que vocês já tenham conversado com famílias que têm essa situação quanto ao escoamento do banheiro, né? Ou sanitário. 2.11, questão do lixo, né, pessoal? Também é tranquilo, coletar diretamente quando ele é coletado pela empresa de coleta de lixo, público e passa na porta do domicílio, ou indiretamente, quando a pessoa tem que deixar o lixo numa caçamba, lá na esquina da rua, ou na BR, né? Isso aí também é bem tranquilo, né, turma? Tem queimado também, enterrado, vocês devem ouvir muito, né? Principalmente o pessoal que mora na zona rural costuma queimar o lixo, né? Algumas localidades que não tem nem coleta indireta, tá bom? E o 2.12, a forma de iluminação. Também vai depender do que a responsável familiar declarar para vocês. Se ela é elétrica com medidor próprio, ou seja, com aquele padrão de luz
exclusivo do domicílio, né? E ligado na rede, né? Que é o padrão, né? Que o pessoal chama. E aí, nesse caso, CPI é interessante vocês solicitarem a pessoa a conta de energia, né? Com o código depois para vocês lançarem no formulário suplementar 1. Tá certo? Ela pode ser elétrica com medidor comunitário também, pode ter, por exemplo, alguns lugares que tem várias kitnets e você tem somente um padrão de luz que distribui a energia para todas as unidades. Geralmente esse padrão de luz ele fica em nome do proprietário, né? Tá certo? E tem a elétrica sem medidor também, que é muito comum, que é o famoso gato, né, pessoal? Quando o pessoal, geralmente a responsável, ela declara, né, não, lá em casa é gato. A energia. Então é elétrica sem medidor. Eles puxam a energia da rede, mas não tem padrão de luz, não tem nada. Então a gente até já orienta a pessoa, né? Para ficar mais bonito, né? Falar que, olha, não, só tem energia elétrica, mas sem medidor, né? Gato é porque o pessoal, né, na linguagem popular, o pessoal costuma chamar de gato, conhecer como gato, tá? E as outras formas aqui, óleo, vela, outra forma, isso aí já é bem mais raro, né, turma? Tá joia? Então, seguindo aqui, no próximo slide, é para o registro de dúvidas, né? Para vocês inserirem dúvidas recorrentes no fórum, né, na plataforma. Eu dei uma olhada ontem, não tinha nenhuma, né? Então não houve nenhuma dúvida registrada no fórum. Mas se tiver, vocês podem colocar lá que a gente está sempre dando uma olhada. Ou então aqui no nosso bate-papo, tá, pessoal? Tranquilo até aí? Sinalizem para mim para a gente seguir para a próxima aula, por favor. Tranquilo. Dulciene, vai e volta. Já entrei várias vezes escutando e vendo. Você já tentou trocar de navegador, Dulciene? Você está na unidade, está em casa? Está na unidade, né? Pode ser algumas. Qual que é a sua unidade aí? Se for uma unidade grande e tiver muitos computadores logados na rede aí, pode ser igual, né? Tá dizendo o problema da rede, tá? Também, se tiver com muitas janelas abertas aí no navegador, tá? Aí você fecha, procura deixar só a da plataforma aí, tá joia? CRAS Brasília divide com CRES e diversidade. Eita, essa eu conheço, essa unidade enorme. Deve ter de computador puxando da rede aí, né? Tá bom? Mas você tá ouvindo bem? Se estiver ouvindo bem, pelo menos, tá? Não, poxa, esse tanto de unidade, né? Tá bom? Mas se estiver ouvindo bem, tá? A gente vai seguindo aí o roteiro. O slide não tem nada demais. Isso aqui é um roteiro para eu seguir com vocês. Só a gente atacar os pontos principais. Não tem nenhum conceito, não tem nada. Eu estou puxando do, do manual aqui, tá? Beleza. Então vamos lá, turma. Aula 6. Preenchimento do bloco 3, família. Né? Os principais objetivos: reforçar os conceitos sobre família, preencher corretamente o bloco 3 do formulário principal de cadastramento de acordo com as orientações do manual. Isso aí sempre, né, pessoal? Então, assim, eu recomendo, pessoal, que vocês já baixem o manual nas máquinas de vocês, salvem, montem uma pastinha com esse material para auxiliar no trabalho do dia a dia, tá? Porque vocês vão precisar consultar. A gente até hoje consulta, né? A gente trabalha muitos anos aí com cadastro único, mas volta e meia tem que consultar, verificar algum conceito, alguma coisa, principalmente
quando a gente vai trabalhar na gestão, você diminui o ritmo de entrevistas, né? Em relação ao trabalho nas unidades. E aí, às vezes, alguma coisa fica para trás, você tem que estar sempre puxando. Então, a gente tem uma pastinha, a gente disponibilizou lá no Telegram bastante material, né? Para vocês montarem uma pastinha na área de trabalho de vocês para facilitar em caso de dúvidas, porque está tudo lá no manual, tá, pessoal? Bem explicado. Em relação aos conceitos, né? Que é aquilo que a gente bate na tecla da importância de vocês apreenderem esses conceitos todos que são utilizados no formulário de cadastramento, que depois vai ser reproduzido no sistema da mesma forma, só que de uma maneira digital. Os conceitos são os mesmos, tá, pessoal? Beleza? Então, como ponto de atenção, no bloco 3, é importante a gente observar os principais conceitos, tanto de família, quanto de morador, quanto de famílias conviventes, tá? E o cadastramento diferenciado também no caso de indígenas e quilombolas. O fato de também ser autodeclaratório, a necessidade de se fazer parceria, se for o caso, para entrevista nessas comunidades, né? Eu não sei se em alguma RA vocês trabalham, talvez no CREAS Brasília, com os indígenas principalmente, né? Quilombolas aqui em Brasília, eu não me recordo, mas a gente tem bem pertinho aqui em Goiás, né? Aqui mesmo eu moro aqui no Jardim Mangueiral e a gente tem povos remanescentes de quilombo aqui no Jardim ABC, a 20 e poucos quilômetros aqui de São Sebastião, Jardim Mangueiral, dessa região aqui de Brasília. Tá, mas aí já é município de Goiás, né? Tá, mas indígenas a gente tem, né? No Noroeste, os indígenas. E, se não me engano, são atendidos por pessoal do CREAS Brasília, né? Tá, mas eu não sei se existe necessidade no caso do atendimento, é a diversidade, né, Leovane? Beleza. Eu não sei se existe, né, necessidade de parceria com a FUNAI, se for preciso atender esse pessoal, acredito que eles já estão bem, já são bem orientados, bem relacionados aí com o CREAS da diversidade, né, com vocês aí. Já procuram diretamente, né, eu acredito, não sei. Tá? E lembrando, pessoal, é importante ter a parceria, sim, isso aí já vai a questão de gestão mesmo, né, no caso da parceria, de gestão aí da unidade com a FUNAI, com os órgãos competentes que tratam com essa população indígena, né? Isso aí, através de ofícios e tal, fazer essa relação, aproximar, né, com esses órgãos do governo federal que tratam das populações indígenas. Beleza? Lembrando que, no caso de indígenas, a FUNAI está praticamente sem atuação no Brasil. É um desmonte, né, que está ocorrendo de vários órgãos do governo federal que sempre foram considerados órgãos de excelência. E, infelizmente, em razão de questões ideológicas e tudo mais, a gente está vendo isso aí, né? Lembrando, no caso dos indígenas, que são apenas povos indígenas brasileiros, tá, pessoal? A gente tem, não sei aqui em Brasília, mas em outras localidades do país a gente tem indígenas da Venezuela, do Peru, né, que adentram as fronteiras, principalmente na região amazônica, né? Mas esse registro no cadastro único é apenas para povos indígenas brasileiros, né? E também não é possível ser indígena e quilombola ao mesmo tempo, tá? A pessoa se declarar indígena e quilombola é uma coisa totalmente sem lógica, né? É um contrassenso. Não tem como. Então, ou é um ou é outro. Beleza? Entregando a causa para os protestantes vai fazer o trabalho de acompanhamento. Terceirizado através das igrejas, né? Esse acompanhamento é uma terceirização informal, né? Desses povos que acabam acompanhando dessas entidades religiosas, né? Que acabam acompanhando essas minorias, né? Grupos indígenas e tal. A gente sabe que existe um trabalho muito grande das igrejas nesse sentido, né? Tá certo, pessoal? Então, em relação aos conceitos de família, morador e famílias conviventes,
Foi tranquilo para vocês? Como é que está isso? Eu vou dar uma olhadinha aqui rapidamente no manual. Em relação a esses conceitos, para a gente passar aqui, questão da família, né? Unidade nuclear composta de uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras, que contribuam, isso que é importante, pessoal, contribuam para o rendimento ou tenham despesas atendidas por ela, todas moradoras em um mesmo domicílio. Tá? Então vocês guardem isso aí para efeito de entrevista. As pessoas têm que compartilhar renda, despesas, morarem no mesmo domicílio. Em relação ao conceito de família para o cadastro único, tá, pessoal? Então, logo aqui ele diz que é necessário que as pessoas residam no mesmo domicílio e compartilhem renda ou dividam despesas para serem considerados componentes de uma mesma família. Não é necessário que tenham relações consanguíneas e sejam parentes. Podem ser amigos, podem ser colegas que moram juntos, desde que eles compartilhem despesas ou renda, tá, pessoal? Questão de morador, pessoa que tem o domicílio como local habitual de residência e esteja residindo na data da entrevista. Muitas vezes a gente recebe questionamentos de pessoas que se declaram morador de um domicílio e aparecem lá a cada 15 dias, né, pessoal? Então a pessoa tem que estar residindo na data da entrevista, tem que ser um local habitual de residência. Uma pessoa que comparece 2 vezes por mês no domicílio que ele declara que mora é estranho, né, pessoal? Não tem muita lógica, né? Tanto que aqui, logo em seguida, ele diz: se a pessoa deixar de morar com a família e fixar a residência em outro local, não poderá mais ser considerada moradora. E tem aquela outra questão, vocês observem bem, que pinta muita dúvida também. Se tiverem pessoa que estiver por um período igual ou inferior a 12 meses, adotando como referência a data da entrevista nas seguintes condições: internadas ou abrigadas em estabelecimentos de saúde, instituições de longa permanência para idosos, equipamentos que prestam serviço de acolhimento, instituições de privação de liberdade, conventos, pensionatos ou outros estabelecimentos similares. Acontece muito pessoas que estão reclusas, né? Há mais de um ano, e aí vai alguém da família lá querer fazer uma atualização cadastral e manter essa pessoa no cadastro. Se ela tiver há mais de um ano reclusa, ela tem que sair do cadastro, tá, pessoal? E se ela for responsável familiar, vai passar a responsabilidade familiar para outro membro que atenda às exigências de responsável familiar no cadastro único, ou seja, ser maior de 16 anos e ter CPF é o título de eleitor, tá? Pessoa que está reclusa aí há mais de um ano, ou está internada num hospital, ou numa unidade de acolhimento, ela não é mais moradora do domicílio. Você tem que observar só esse período de 12 meses. Isso aí a gente recebe muita dúvida lá, tá? As famílias conviventes, né? Famílias compostas por 2 ou mais unidades nucleares, parentes ou não, que residam no mesmo domicílio e necessariamente compartilham um ou mais cômodos da casa, mas não compartilhem renda nem despesas. Então elas são apenas conviventes, tá, pessoal? Elas convivem juntas ali, mas cada uma tem sua vida em relação a despesas e a renda, né? Elas podem até dividir despesas da casa, como aluguel, água e luz, mas não compartilham outros gastos nem dividem o rendimento. Então vocês observem isso aí no ato da entrevista, tá? Ainda no bloco 3, né, os quesitos 301 a 3.12, 302, aqui povo indígena pertence à família. Povo que pertence é obrigatório o preenchimento, se ela se declarar indígena, tá, pessoal? Então vocês tentem extrair do responsável familiar qual é o povo indígena que a família pertence, que ela está se declarando. No caso de quilombola, a mesma coisa, tá, pessoal? Se a pessoa se declarar quilombola ou a família, né, o nome da comunidade é obrigatório.
Tá? Solicitar a inclusão ao Ministério da Cidadania caso não conste comunidade na lista, não consta no município. Se vocês não encontrarem na listagem, né, dos quilombolas ou indígenas, vocês vão passar para a gente na gestão para a gente solicitar ao Ministério da Cidadania a inclusão desse povo indígena ou quilombola, tá certo? Nos itens 307 e 308, a quantidade de famílias e pessoas que residam no local, atentando que não deve ser preenchido para famílias em situação de rua, nem para famílias que residam em domicílios coletivos, certo? O caso do componente ausente há mais de 12 meses, no 309, que eu acabei de falar com vocês aqui, né? A lista de componentes da família, de moradores do domicílio, né? Que fazer aquela lista no bloco 3 lá, que vocês podem listar as pessoas, o primeiro nome, né? De cada um, ou sobrenome, se tiver nomes idênticos, né? No caso de um pai, um filho que tem o mesmo nome, um avô com neto, aí vocês podem colocar o sobrenome para diferenciar, mas realmente é suficiente vocês colocarem somente o primeiro nome naquela lista de pessoas do domicílio que constam no formulário principal, lá no bloco 3. No sistema já a gente não vai ter isso, tá, pessoal? Só no formulário. Certo? E no 3.10, algumas despesas mensais, né? Ok? Tranquilo até aí, pessoal? Fórum de dúvidas? Estava zerado. Vou dar uma olhadinha hoje lá para a gente ver se houve alguma dúvida. Mas até ontem não tinha nada. Beleza? Tranquilo? Então vamos seguir para nossa última aula. Questão dos momentos de reflexão, pessoal, vou dar uma olhadinha hoje e aí amanhã eu comento com vocês, né? Na aula de amanhã, rapidamente, antes da gente iniciar. Se vocês estiverem tendo alguma dificuldade nesse momento de reflexão, mas eu acredito que não. Ele é bem tranquilo para vocês inserirem as temáticas, né? Que estão sendo tratadas durante a aula, relativas ao tema que está sendo abordado, né? No caso aí da aula 6, seria o preenchimento do bloco 3 sobre a família, né? Tá? E eu vou dar uma olhadinha lá, o que vocês colocaram, amanhã a gente comenta rapidamente no início da nossa aula, no nosso dia 5. Tranquilo? Para a gente finalizar, passando aqui para a nossa aula 7, preenchimento do bloco 4, identificação da pessoa, e preenchimento do bloco 5, documentos, cujos objetivos são caracterizar cada componente da família individualmente, né? Preencher corretamente o bloco 4 e o bloco 5 do formulário principal de cadastramento, de acordo com as orientações do nosso manual do entrevistador. Como ponto de atenção em relação ao bloco 4, identificação da pessoa, a gente observar os quesitos 401 a 4.15, né, pessoal? Ele chama atenção aqui no quesito 4.04, o apelido ou nome social da pessoa, que pode ser preenchido tanto no formulário físico quanto no sistema, né? Que seria o nome indígena ou a identidade de gênero, como a pessoa se declara, tá, pessoal? Não tem problema nenhum quanto a esse preenchimento do apelido ou nome social. Inclusive, a gente tem situações bem interessantes, principalmente quem já fez visita domiciliar, na época que existiam aquelas campanhas de averiguação e revisão cadastral, que foram suspensas, né, em 2020, 2021, em razão da pandemia e tudo mais. Mas muitas vezes elas vinham com solicitações de visitas, né? A gente fazia muitas visitas domiciliares e muitas vezes quando você ia ver o nome da pessoa, estava lá
Maria das Dores da Silva. E o apelido Dinha. Aí todo mundo só conhecia a pessoa como Dinha. Então, se você chegasse na localidade procurando a Maria das Dores da Silva, quase ninguém conhecia. Mas se você perguntasse pela Dinha, todo mundo conhecia. Até a própria pessoa, às vezes, ria dessa situação, né? Era muito comum de acontecer isso. Então, esse registro do apelido, tá, pessoal? Se a pessoa quiser, não tem problema. Vocês façam a marcação aí, tranquilo. E o nome social, no caso, as pessoas com identidade de gênero também, né? Principalmente o pessoal do CRES da diversidade trabalha muito essa questão aí. Tá, pessoal? O 4.05, o sexo, aí a gente já tem que observar a documentação apresentada, tá, pessoal? Então, por mais que a pessoa se reconheça em identidade de gênero, com um ou outro gênero, né, no quesito 4.05, vocês devem registrar o que está no documento da pessoa, tá? No documento. Se é masculino ou feminino, tá? No 4.15, o nascimento foi registrado em cartório de registro civil. Esse aqui é um ponto, pessoal, que costuma causar muita dúvida e problemas na hora do preenchimento do formulário, no caso do sistema. Tá? O que a gente é importante observar? Fazer essa diferenciação se a pessoa foi registrada somente no cartório ou se ela possui certidão de nascimento. E a outra questão, se ela tem certidão, se não tem certidão, não foi registrada ou não sabe. O que acontece? Muitas vezes a pessoa chega para a entrevista e ela não tem a certidão de nascimento naquele momento, mas ela tem toda a documentação civil, identidade, CPF, carteira de motorista, mas não tá com a certidão de nascimento. Principalmente adultos, né, pessoal? A gente não costuma levar a certidão de nascimento para lugar nenhum, né? E aí o entrevistador vai e marca que a pessoa não tem a certidão. Tá? Essa marcação é errada, tá, pessoal? A pessoa tem certidão, ela só não está portando naquele momento da entrevista. Tá? Então vocês têm que fazer a marcação que a pessoa possui. Sim, tem certidão de nascimento. Mesmo que não esteja com ela naquele momento e que vocês não vão preencher o quesito do bloco 4 referente à certidão de nascimento, tá? Vocês vão preencher os outros, CPF, identidade ou título. Tá? Mas a pessoa tem certidão sim, ela só não apresentou na data da entrevista. Não estava com ela, que isso aí é muito comum, no caso de adultos, né? Geralmente o pessoal leva certidão de casamento na entrevista. É mais comum levarem de casamento. Tá? Aí vocês registram que ela possui certidão de casamento. Tá? Mas registrar que a pessoa não tem certidão, pessoal, é só o caso dela realmente não ter. Aí ela não vai ter documentação civil, se ela não foi registrada também, ou se ela só foi registrada e não tem a certidão. Aí vocês vão fazer a marcação na quadrícula lá correspondente. Tá? Então vocês observem bem isso, porque a gente pega muita marcação errônea nesse quesito 4.15. Tá? Então a pessoa que tem a documentação civil, ela tem certidão sim. Ela só não está com a certidão muitas vezes no ato da entrevista. Tá? Vocês não marquem que ela não tem. Por favor. Porque isso aí depois pode dar problema para efeito de validação, de cadastro e tudo mais, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Esses quesitos aí do bloco 4. Leovânia, no caso, certidão de nascimento com relação ao sexo. Não, Leovânia, vai estar registrado na certidão, né? Você vai marcar o que tiver lá. Se a pessoa. Eu não sei, agora, como é permitido, né? A troca de sexo legalmente hoje em dia, né? Aí a pessoa vai ter uma nova certidão e aí vocês vão considerar o que tiver na certidão ou no documento de identidade. Geralmente a pessoa ela tira uma nova documentação também, eu acredito, né? E aí você vai considerar o que está na documentação civil, beleza? Aí ele não é autodeclaratório
em relação à marcação do quesito do sexo da pessoa. Como preconiza aí o manual, essa marcação deve ser feita observando-se a documentação civil da pessoa. Tá bom? Rebeca, tranquilo? Então vamos lá. O bloco 5, pessoal, os nossos pontos de atenção, o bloco 5 ele trata dos documentos da pessoa, né? Das pessoas, no caso, ou da pessoa, né? Se for um cadastro unipessoal, se for um cadastro familiar, das pessoas. Então, é importante a gente observar os tipos de documentos, né? Principalmente os documentos obrigatórios para o responsável familiar e os demais componentes, sejam indígenas ou quilombolas, né? Então, só reforçando que o responsável familiar, pessoal, ele tem que ser maior de 16 anos e ele é obrigatório a apresentação do responsável familiar, para o responsável familiar, do CPF ou título de eleitor, tá? Para os demais integrantes da família, qualquer documento civil, identidade, certidão, carteira de motorista. E no caso dos componentes indígenas e quilombolas, os termos correspondentes, né? No caso dos indígenas é o Rani, né? Rani ou Rani. E os quilombolas também tem o documento correspondente para apresentação no caso do responsável familiar. E o CPF sempre, né, pessoal? Agora, fazer uma observação aí, no caso de cadastros para requerimento do BPC, LOAS, é obrigatório o preenchimento do CPF de todos os membros da família, inclusive recém-nascidos, tá, pessoal? Que senão o INSS rejeita o pedido, enquanto não constar no cadastro único o CPF de todos os componentes da família, tá? Então, no caso do CPF, ele é obrigatório no formulário do principal do cadastro único para todos os membros da família para requerimento do BPC LOAS. Vocês observem bem isso aí, tá? Leovane, isso é só para complicar. O que, Leovane? A questão do CPF ou a questão do sexo da pessoa? Né, pessoal? Tem a questão dos estrangeiros e brasileiros nascidos no exterior, que eles também têm a documentação, né? Os estrangeiros têm aquele RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiros, que é emitido pela Polícia Federal, né? Então, se vocês marcarem lá que a pessoa é estrangeira, vocês vão ter a opção do registro da emissão do registro pela Polícia Federal, que ele não acontece no caso de brasileiros. No caso, se for brasileiro, vocês vão ver que não tem a opção lá do órgão emissor Polícia Federal. Só no caso de estrangeiros, tá? Isso a gente está falando do sistema. Documentos com dados de outros documentos, substitui só se tiver todos os dados solicitados no formulário, lógico, né? Principalmente data de emissão. Isso acontece muito com a carteira de motorista, com a CNH que o pessoal apresenta, né? A Carteira Nacional de Habilitação, e lá você tem o CPF da pessoa e tem o RG, mas não tem a data de emissão do RG. Então você não consegue preencher o quesito da identidade do registro geral. Vocês vão ter que preencher como CNH e o órgão emissor DETRAN. Tá, pessoal? E a questão das pessoas ou famílias sem documentação, né? A Giovanni pediu o CPF de todos os familiares para o BPC. Eu acredito que isso aí seja mais uma questão de auditoria, de verificação do INSS, junto à Receita Federal e outras bases de dados aí para fazer cruzamento de dados, verificar, evitar o pagamento em duplicidade de benefícios, né? Principalmente o INSS, que é campeão disso aí, já teve muitos problemas no passado, né? De fraudes, né? Em relação aos benefícios. Então, eu acredito que essa exigência seja nesse sentido aí, mais de verificação, com base de dados aí, fazer esse cruzamento. Luciene, onde fica para estrangeiros? Vamos lá, Luciene, vamos ver no bloco 5 aqui.
Bloco 4. Tchan, tchan, tchan. Vou só abrir aqui o manual para a gente ver. Três, 5. Vamos ver aqui. Bloco 5. Só um minutinho que eu estou verificando aqui no manual aí o meu, agora que deu uma travadinha aqui, rapidinho. Aqui a gente olhando o manual, tem vários pontos interessantes que eu sugiro que vocês leiam, principalmente, pessoal, essas quadrículas onde tem pedido de atenção, tá? Isso aí é bem interessante, porque isso aí seriam algumas exceções, algumas situações específicas aí que podem tirar uma dúvida de vocês aí no momento do preenchimento, alguma dificuldade, alguma confusão que pode estar sendo feita, né? Então, por exemplo, aqui ele faz observação: o NIS só será atribuído às pessoas que apresentarem ao menos um dos documentos, né, solicitados. Só assim elas estarão efetivamente cadastradas. Por quê, pessoal? Se a pessoa não apresentar nenhum documento, ela pode até fazer a entrevista. Mas depois que a gente jogar isso no sistema, que for o formulário for digitado no sistema, ele vai ficar 30 dias na situação em cadastramento, não vai ser atribuído o NIS, e após 30 dias a pessoa é excluída do cadastro se não tiver nenhum documento registrado, tá? Inclusive, né, aqui tem outro ponto de atenção, que a obrigatoriedade de apresentação de documentos não é pré-requisito para a entrevista ser realizada, não impede que a pessoa ou família tenha seus dados coletados. Tá? Ela pode declarar nome, data de nascimento, nome de pai, nome de mãe, local de nascimento, para fazerem a entrevista, mas se não tiver nenhum documento, na hora que a gente passar para o sistema, não vai ser atribuído o NIS para a pessoa, tá? Então, ele vai ter 30 dias para sair, para a pessoa apresentar esses documentos para sair do estado em cadastramento para atribuição de NIS, beleza? Só estou passando por alguns pontos aqui, pessoal, para a gente chegar lá. A marcação do documento, tá? Tanto que ele diz aqui, as pessoas que possuem documentos e não apresentem no momento da entrevista não precisam ser encaminhadas para emissão de documentação. Elas devem ter os dados coletados e serem orientadas a levar a documentação posteriormente para que seu cadastramento seja concluído, tá? Estrangeiros podem ser incluídos no CAD único, sendo que o responsável familiar deve apresentar necessariamente o CPF, porque eles não podem tirar o título de eleitor, os estrangeiros, tá, pessoal? Mas eles, quando se apresentam para entrevista do cadastro único, vocês podem observar que eles já têm CPF, tá? Quando é emitido aquele registro nacional de estrangeiro, aquela identidade de estrangeiro, para eles também já é emitido um CPF, beleza? Eles sempre vão estar portando, pelo menos todas as entrevistas que eu fiz com estrangeiro, a gente tem várias RAs aí, comunidades de estrangeiros, né? Eles apresentam o CPF. Aqui em São Sebastião mesmo, a gente tinha o pessoal da Venezuela, do Paquistão,
estão, e eles possuíam, além da cédula de identidade estrangeiro, já possuíam CPF, tá certo? Tem uma observação aqui no caso de famílias indígenas ou quilombolas, que não é exigida a apresentação de CPF ou título de eleitor. Então, vocês observarem esse cadastramento diferenciado. Tá? O responsável familiar poderá ser cadastrado com a apresentação de qualquer outro documento de identificação. Certidão de nascimento, casamento, RG, carteira de trabalho, previdência social. No caso de indígena, será aceito também o registro administrativo de nascimento de indígena, RANI ou RANI, caso não possuam outro documento civil. Tá? Se a pessoa tiver, no caso do indígena, certidão de nascimento ou casamento, vocês deem preferência para o cadastramento desse documento, da certidão de nascimento ou casamento, tá? Se o indígena tiver, além da ANI, CPF, RG, carteira de trabalho, título de registro, tem tudo normalmente, tá, pessoal? Toda a documentação aí, tranquilo. Tá? E tem um lembrete aqui muito importante, no caso de indígenas e quilombolas, o registro do CPF ou do título de eleitor é muito importante. Se a pessoa tiver esses documentos, é essencial que seja registrado no formulário de cadastramento. Caso eles não possuam CPF ou título de eleitor, devem ser encaminhados para os serviços de emissão de documentação, preferencialmente para aqueles que oferecem serviço de forma gratuita. Beleza? Então, a gente seguindo aqui, pessoal, no slide, questão dos quesitos 5.01 a 5.05, para a gente finalizar nossa aula de hoje, que estendeu mais um pouquinho, mas também eram 3 aulas, né, pessoal, com blocos, 3 blocos aí, né? 2, 3 e 2, 3, 4 e 5. Por isso que a gente acabou estendendo um pouquinho mais, porque são muitos quesitos, né, pessoal? E é bem importante vocês prestarem atenção no preenchimento dessas informações aí. Principalmente depois que for em razão da digitação desse formulário no sistema e a questão de seleção, concessão para ingresso nos programas sociais. Então, esses blocos aí, eles devem estar preenchidos com a maior atenção possível e eles acabam aparecendo muitas dúvidas. A gente verifica depois, tá, pessoal? Então, no caso da certidão, vocês observarem aquelas certidões que são emitidas antes e a partir de 2010, né? Ou seja, certidões de nascimento emitidas antes de 2010, elas têm lá livro, folha e termo para preenchimento no formulário. A partir de 2010, vocês têm matrícula. A gente tem a matrícula, né? Vocês já devem ter se deparado com vários documentos aí, antes de 2010 e a partir de 2010. Certidões de nascimento, né? Então, antes de 2010, a gente tem livro, folha e termo para preencher no formulário. E a partir de 2010, você só tem a matrícula, que é aquele número grandão lá. Às vezes eu pegava aqui cadastros preenchidos a matrícula com X, um monte de X. Não precisa, tá, pessoal? Vocês basta colocarem o número da matrícula, aquele número enorme ali. Fazer esse registro, beleza? CPF preencher sempre que possível, é muito importante o preenchimento do CPF. E o RG, a questão sem vínculo direto à unidade da federação. Tá? Aí, pessoal, eu vou aproveitar só para reforçar com vocês, no ato do preenchimento do bloco 4, né? Identificação da pessoa, vocês tomarem muito cuidado com o preenchimento do primeiro nome, tá?
do nome da pessoa, preencherem corretamente. E depois no sistema também, quando vocês forem fazer as entrevistas online, observarem esse preenchimento do primeiro nome com bastante cuidado. Por quê? Eu recebo muito pedido lá na GEAB de alteração de primeiro nome, porque o entrevistador, não sei o que acontece na hora da entrevista, cadastra a pessoa com o primeiro nome errado. Tá? E o que acontece? A gente lá não tem perfil gerencial para corrigir isso, somente a Caixa Econômica. E aí vocês vão causar, no caso vocês, o entrevistador, né, pessoal? Que vocês não vão cometer esse erro, eu tenho certeza. Tem que mandar a família na Caixa Econômica para fazer essa correção de primeiro nome, porque somente a Caixa tem perfil gerencial para alterar primeiro nome. Aí vocês imaginam o transtorno para a família numa época de pandemia, auxílio emergencial, as agências da Caixa lotadas direto. Você tem que mandar a família lá para corrigir primeiro nome, porque a pessoa não prestou atenção na hora de cadastrar a família e fez o preenchimento do primeiro nome errado. Tá? Então vocês observem, façam com muita calma, olhem o documento, façam a entrevista tranquilamente. Eu sei que muitas vezes são várias entrevistas ao longo do dia, pessoal, mas é muito importante esse preenchimento correto. Tá? O sobrenome, não. Sobrenome, se tiver erro, a gente consegue alterar na gestão, que a gente tem uma ferramenta lá chamada Corrigir Cadastro. Então, a gente consegue corrigir o sobrenome, tá? Mas o primeiro nome, tomem muito cuidado, porque aí é só a Caixa mesmo. E aí vocês vão ter que mandar a família para encarar uma Caixa Econômica nesse momento aí, para fazer essa alteração do primeiro nome no CAD único. E aí eu já estou falando do sistema, tá, pessoal? Do preenchimento online do formulário, beleza? E aí é um transtorno danado para a família. A pessoa vai ficar chateada com vocês por causa de uma desatenção do entrevistador no momento ali do preenchimento, tá? Do bloco 4 do nome da pessoa. Então, primeiro nome, só a Caixa altera. Sobrenome, a gente consegue corrigir na gestão. Isso eu estou falando de sistema, tá, pessoal? Beleza? Então, em relação às dúvidas, né? Eu vou observar o fórum. Até ontem não tinha nada, nenhum registro. E a gente finaliza nossa aula de hoje. Nosso quarto dia. Tranquilo, turma? Alguma dúvida que ficou? Alguma situação que vocês queiram discutir aqui no fórum? Hoje a gente estendeu um pouquinho em relação de ser bastante extenso o conteúdo, né? 45 minutos, acho que não daria para a gente abordar assim com mais tranquilidade, observando alguns itens aí que a gente tem experiência do nosso dia a dia com cadastramento, né? Preenchimento de formulário no sistema das entrevistas, né? Foram vários blocos aí com muitos quesitos. A gente acabou estendendo um pouquinho, mas acredito que tenha sido produtivo para a gente. E aí, se eu lembrar de alguma situação, como eu lembrei hoje da questão dos endereços de Brasília, e também os momentos de reflexão que são obrigatórios, né, pessoal? Vocês fazerem a atividade, né? Para vocês passarem de dia. A gente comenta amanhã, antes do início do nosso dia 5, antes do comecinho da aula ali. Tá? Eu vou fechar aqui e vou para o nosso bate-papo. Quem tiver tranquilo aí, pessoal, tá liberado para retornar às suas atividades ou para casa, o que quer que seja. Obrigado pela atenção por mais um dia. E eu vou passar aqui para o nosso bate-papo para a gente verificar aqui algumas coisas aqui. Silmara, bastante informações e detalhes, né? Muita coisa. Esses blocos aí, eles são bem... tem muitos detalhes mesmo, muito esquisitos, né? No preenchimento, a gente tem que observar para fazer tudo direitinho. E eu já procurei colocar para vocês as dúvidas mais recorrentes que acabam aparecendo para a gente lá quando vocês vão para o sistema, né, pessoal? Que, mais uma vez, lembrando, é apenas a reprodução digital do formulário físico, dos formulários, né?
do CIENE, Registro Nacional de Estrangeiro, onde registrar. Quando você for preencher o formulário, você vai ter lá a opção, né? Se a pessoa é nascida no Brasil ou se é estrangeiro, né? E aí vocês vão lá no quesito do registro da pessoa e fazem o registro normalmente, tá? De acordo com a documentação que ela vai possuir. No caso do Registro Nacional de Estrangeiro, ele vai ter um número e vai ter a data de emissão, você vai ter todos esses pontos, tá? E o órgão emissor vocês vão preencher, no caso do Registro Nacional de Estrangeiro, é a Polícia Federal, tá, pessoal? Isso, local do registro, tá? Ele não tem um campo específico para registro de estrangeiro. O que vai acontecer no caso da entrevista online no sistema, né? Que quando vocês marcarem que a pessoa é estrangeira, lá no órgão emissor, vocês vão ter a Polícia Federal para fazer a marcação na quadrícula. No caso de brasileiro, vocês não vão ter, porque a Polícia Federal não emite documento para brasileiro, tá? Mas vocês marcando que é estrangeiro vai aparecer. Isso no caso do sistema. No caso nós de formulário físico, vocês coloquem lá no quesito correspondente. Tranquilo. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Hoje, bastante conteúdo. Professor? Pois não? Licença, eu tenho uma dúvida. A respeito das atividades obrigatórias. Essas atividades seriam aqueles estudos, exercícios de fixação, é isso? As atividades obrigatórias são o teste inicial, os momentos de reflexão e o teste final, tá? Mas essas coisas, o teste inicial, por exemplo, e esse momento de reflexão, não estou conseguindo localizar lá dentro do módulo. Mas eles estão disponíveis no dia lá nas aulas para você. Aí eu vou colocar aqui o WhatsApp. Você entra em contato comigo, que se for o caso, eu acesso lá com você. E a gente localiza lá para te orientar, beleza? Eu acesso com você lá. Eu coloquei aqui 3348-3548. É o WhatsApp da GEAB. Coloquei aí no bate-papo. Vê se aparece aí para vocês. Tem algumas aulas que não possuem momento de reflexão. Vocês sigam o roteiro, tá, pessoal? Viu, pessoal? Sigam o roteiro lá. As aulas, quando não tiver, tá? Passa batido. Realmente tem algumas aulas que não tem momentos de reflexão. Tá? Ézer, no início, para ser realizado o cadastro iniciante acompanhado por outro já experiente, se tiver na unidade, uma pessoa mais experiente. Mas vocês seguindo o manual aí direitinho, dá para fazer a entrevista numa boa. Mas tendo dificuldades, principalmente depois quando a gente passar para o sistema, aí eu estou sempre aí disponível para atender vocês com as dúvidas que surgem. Só lembrando que todos os servidores da unidade, tá, pessoal? Eu procuro ser o mais disponível possível e atender o mais rápido possível. Muitas vezes, às vezes eu posso estar num momento que não dá para eu atender ali online. Eu não sou um chat online, né? Igual o Guilherme falou, Marcos, ele não é chat, mas eu procuro atender o mais rápido possível vocês aí nesses momentos de apuro aí de preenchimento dos formulários, das entrevistas, né, online, que vai ser praticamente o que vocês vão utilizar no dia a dia aí de trabalho, beleza? Mas se tiver alguém experiente, alguém que já trabalhou no SECAT, né, que eram os setores de cadastro que existiam nas unidades, é interessante vocês conversarem, pedirem um apoio, mas a gente lá na gestão está sempre disponível para apoiar vocês também, tá? Tranquilo? Aí a gente tem lá o Telegram e tem esse outro número, 3348-3548, que é o WhatsApp da GEAB lá, tá, pessoal? Vocês podem estar entrando em contato comigo. Quem tiver com algum problema na plataforma aí, nesse caso de não estar conseguindo acessar algum outro tópico, exercício, o que quer que seja, atividades, né?
eu acesso com vocês e a gente localiza lá. Tranquilo? Então, vou interromper a nossa gravação, finalizando a nossa aula de hoje. Nosso dia 4, aulas 5, 6 e 7. Espero que todos tenham tido um bom aproveitamento. E amanhã estaremos juntos novamente, nosso dia 5. Tá bom, pessoal? E vou ficar mais alguns minutinhos disponível aqui para quem quiser tirar mais alguma dúvida. Um bom dia a todos e até amanhã.